Comparada à vida dura de um camponês medieval, muita gente imagina que a rotina de um monge fosse tranquila, mas a realidade estava longe disso. Como qualquer outro estilo de vida, havia vantagens e muitos desafios. Na Idade Média, a religião não era apenas importante, ela era o centro de tudo. À medida que o cristianismo se espalhava pela Europa, a igreja se tornava cada vez mais poderosa. E com isso, os mosteiros passaram a desempenhar um papel essencial na sociedade. Hoje vamos voltar no tempo e acompanhar de perto como era a vida dentro de um mosteiro medieval. Uma rotina cheia de disciplina, crenças curiosas, hábitos extremos e até problemas bastante humanos. Quando pensamos em monges medievais, uma das primeiras imagens que vem à mente é aquele corte de cabelo peculiar com o topo raspado e um círculo de cabelo ao redor. Esse estilo, conhecido como tonsura, pode ter surgido séculos antes e provavelmente simbolizava a coroa de espinhos usada por Cristo. Mas a aparência era só o começo. Uma das tarefas mais exigentes para os monges era a cópia de manuscritos. Antes da invenção da imprensa, todo o livro precisava ser reproduzido à mão palavra por palavra. Esse trabalho era feito nos chamados scriptoria, salas dedicadas à escrita. Só que as condições não eram nada confortáveis. Durante muito tempo, nem mesas adequadas existiam. Os monges escreviam apoiando os textos no próprio colo, muitas vezes em ambientes frios, escuros e silenciosos. Alguns trabalhavam completamente isolados. Um exemplo famoso é o de um bispo que produziu um manuscrito inteiro sozinho em uma pequena cabana. E não é difícil imaginar o desgaste físico. Anotações encontradas nas margens desses textos revelam o sofrimento dos escribas. Comentários como "minha mão está doendo", "estou congelando" ou "isso é extremamente cansativo" aparecem com frequência. Copiar um único livro podia levar meses ou até um ano inteiro. E havia ainda um detalhe curioso. Erros não eram apenas falhas humanas, eram considerados pecados. Acreditava-se que um demônio chamado Titivilus era responsável por recolher todos os erros cometidos pelos monges durante a escrita, para usá-los contra eles no dia do juízo final. Imagina a pressão. Outro mito comum sobre a Idade Média é que ninguém tomava banho. Mas isso não é totalmente verdade. Embora os hábitos de higiene variassem bastante, muitos mosteiros tinham áreas específicas para lavagem, geralmente próximas ao refeitório. Os monges costumavam lavar o rosto e as mãos com frequência, e em alguns lugares havia banhos comunitários. Porém, nem todos seguiam essas práticas. Em certos mosteiros, o banho era raro, às vezes apenas algumas vezes por ano. E alguns monges evitavam se lavar de propósito. Para eles, abrir mão do conforto físico era uma forma de disciplina espiritual. Sofrer no corpo era visto como um caminho para purificar a alma. Esse tipo de pensamento levava a situações extremas. Médicos da época observavam que membros do clero frequentemente sofriam com parasitas. Piolhos, por exemplo, eram tão comuns que chegaram a ganhar um apelido curioso: pérolas de Deus. Alguns religiosos até consideravam isso um sinal de devoção. Mas nem só de oração viviam os monges. A vida nos mosteiros também envolvia perigos reais. Durante séculos, ataques vikings aterrorizaram comunidades religiosas. Mosteiros eram alvos frequentes por acumularem riquezas e relíquias. Em um desses ataques, monges foram expulsos, mortos e tiveram seus objetos sagrados saqueados. Além disso, a alimentação também podia causar problemas. Durante muito tempo, monges não podiam consumir carne de animais terrestres, apenas peixe e alimentos simples. Mas isso mudou com o tempo, e a dieta passou a incluir carnes mais pesadas. O problema? Eles comiam poucas vezes ao dia, mas em grandes quantidades. Isso resultava em sérios problemas digestivos. Há registros de mosteiros que precisaram construir instalações sanitárias maiores para lidar com a quantidade de monges, sofrendo de prisão de ventre. E os tratamentos? Alguns envolviam soluções naturais, outros nem tanto. Dentro do mosteiro, existiam também regras rígidas de comportamento. Uma figura chamada Circator tinha a função de vigiar os outros monges, especialmente durante a noite. Ele patrulhava os corredores para garantir que ninguém estivesse quebrando as regras, inclusive verificando se alguém havia dormido onde não devia, como nas latrinas. Agora,
Imagine viver tudo isso diariamente. Vamos acompanhar a rotina de um monge beneditino. Ele vive em uma grande abadia, cercado por outros monges, aprendizes, trabalhadores e visitantes. O dia começa no meio da noite. As primeiras orações acontecem à meia-noite. Depois, há um breve descanso, mas logo todos precisam acordar novamente, ainda antes do amanhecer. A rotina é marcada por ciclos de oração, trabalho e estudo. Não há muito espaço para descanso. O dia inteiro é cuidadosamente dividido entre tarefas espirituais e atividades práticas. Os monges não possuem bens pessoais. Dormem vestidos, prontos para levantar a qualquer momento e seguir suas obrigações. O silêncio é valorizado, e falar sem necessidade não é bem visto. Além das tarefas internas, muitos monges também atuavam em hospitais. Eles cuidavam de doentes, pobres e peregrinos, oferecendo não apenas tratamento físico, mas também apoio espiritual. Quando um paciente chegava, a primeira preocupação era com a alma. Confissões eram incentivadas antes de qualquer tratamento, pois acreditava-se que a cura espiritual vinha antes da física. Os remédios eram preparados com ervas cultivadas no próprio mosteiro, mas às vezes era necessário buscar ingredientes mais raros com boticários. Nem sempre os tratamentos funcionavam. Doenças eram comuns e muitas vezes fatais. Em casos assim, os monges permaneciam ao lado do doente até o fim, rezando e oferecendo conforto. A morte, afinal, era vista como parte natural da existência. A vida monástica era marcada por disciplina, fé e sacrifício. Mas também era cheia de contradições humanas, dores físicas, dúvidas, medos e crenças curiosas. Longe de ser uma vida fácil, ser monge na Idade Média exigia resistência, tanto do corpo quanto da mente. E talvez, no fim das contas, não fosse tão diferente assim da vida de qualquer outra pessoa naquele período.